As inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, começam hoje. Por isso, resolvi fazer um vídeo sobre esse tema porque Ciro Gomes criticou, acertadamente, os problemas desse programa, e deu soluções para os endividados, enquanto Lula só fez demagogia antes e depois de ser reeleito. Mas o FIES é o seguinte, bilhões de reais foram entregues a meia dúzia de conglomerados de faculdade, por regra, sem nenhuma qualidade, nenhum controle, ficaram bilionários os donos dessa, o Valfrido Marisguia, seu melhor amigo hoje, eu que lhe apresentei, e aí a garotada toda endividada, começando a vida com débito no FIES. Ciro, qual a sua proposta para ajudar os milhares de estudantes que estão endividados com o FIES? Nesse momento no Brasil, meu irmão, 63 milhões e 700 mil pessoas estão humilhadas no SPC. Mais de 1 milhão são jovens que caíram, né, no conto do FIES, em que o governo, e aí não é o Bolsonaro, foi o Lula, pegou bilhões de reais dos cofres públicos e, ao invés de abrir uma escola pública gratuita para todo mundo, resolveu emprestar esse dinheiro para o estudante, porém o estudante nem pegou nele, passou direto para o empresário da iniciativa privada de educação, que, botando o dinheiro no bolso, tem hoje o maior grupo empresarial privado de educação do mundo. Foi criado no Brasil por essa política do Lula. E as pessoas agora micaram, de maneira que tem mais de 1 milhão de jovens começando a vida, devendo entre 60 e 70 mil reais e não estão dando conta de pagar. Então o que nós temos que fazer? Temos que reestruturar essa dívida, como temos que fazer para todo mundo. É evidente que a gente não pode simplesmente perdoar, porque isso é dinheiro público, que vai faltar na saúde da população, que vai faltar, mas é preciso reestruturar essa dívida, ou até, tenho pensado, a minha equipe, eu não posso me comprometer ainda, trocar parte dessa dívida por serviços comunitários. Rodrigo, um levantamento exclusivo mostra que mais da metade dos alunos que entraram no programa do financiamento estudantil está inadimplente, né? Maior nível de inadimplência desde junho de 2020, primeiro ano da pandemia, Ana Luísa. Os dados foram obtidos pela nossa produtora Ana Carolina Moreno, via Lei de Acesso à Informação. A Greta se formou em jornalismo numa universidade particular com a ajuda do FIES, o financiamento estudantil. Ela se formou nos anos 2000 e depois começou a pagar as parcelas. Seriam 8 anos de financiamento, mas com um salário menor do que a prestação. A dívida foi se arrastando por 20 anos e chegou a 100 mil reais. Eu lembro que acho que a segunda ou a terceira parcela veio em torno de 500, 600 reais. Eu ganhava na época 500. Então, assim, já não dava para suprir. Eu fui conseguir emprego realmente quase 1 ano depois de formada, né, com registro e tudo mais. Só que aí o valor também já não era mais o valor assim que eu saí da faculdade e ainda não era um valor condizente com o que eu ganhava. Os dados mostram que em dezembro de 2022, quase 54% dos contratos em fase de amortização, isso é, quando os ex-estudantes já formados precisam pagar pelo financiamento, estavam inadimplentes. É a maior porcentagem desde junho de 2020. Mais de 1 milhão de contratos estão atrasados. Lula disse explicitamente em um podcast, 1 ano antes de ser reeleito, que anistiaria os estudantes endividados do FIES. Em janeiro de 2023, depois de eleito, voltou a falar em anistia, mas até agora nada. Como acreditar que não é só discurso para alegrar quem escuta? Eles acabaram com tudo. Veja, eles diminuíram o dinheiro para as universidades. O Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem 1 milhão de meninos e meninas devendo para o FIES, que não pode pagar. Anistia essas crianças! Anistia! Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os meninos? Sabe? Não adianta me dizer, mas o FIES estava custando 5 bilhões, já tinha uma dívida de 5 bilhões. Não tem problema. Não tem problema. Porque no FIES, eu não sei se vocês se lembram, os estudantes não pagavam durante todo o período que estava estudando. Depois que ele parava de estudar, um outro período, do mesmo período que ele estudava, ele também fica sem pagar, ele passava a pagar depois. Mas vai dar o cano, não vai pagar. Isso é muito pouco a gente achar que não vai pagar. Ele não teve nem chance de provar se vai pagar, não. Ele nem arrumou emprego.
Mas se o país tem tanta tolerância com os ricos que devem nesse país, por que a gente não tem a compreensão de que um jovem que se formou pode pagar sua dívida? O Brasil tem quase 2 trilhões de dívida que as pessoas não pagam. Pessoas que não pagam imposto de renda. E você sabe que quem sonega não é trabalhador, porque nele é descontado no olerite. O Brasil tem milhões de pessoas que dão cano na Previdência Social, que não pagam os impostos, e essa gente deve quase 2 trilhões de reais. E eu vou me incomodar com uma dívida do estudante, que tomou emprestado 10 mil reais, 12 mil reais para estudar, para se formar. Eu tenho certeza que na hora que esse jovem arrumar o emprego, ele vai cumprir com o compromisso dele de pagar sua dívida. Fazer isso não é só ter fé, é ter crença e dar credibilidade à juventude desse país. A gente não pode achar que todo mundo é culpado. A gente tem que provar que todo mundo é inocente, até prova em contrário, que todo mundo é bom pagador, até ele não pagar. E para terminar, Ciro Gomes explica se é contra o capital privado e por que é contra o FIES, mas não contra o ProUni. Não é certo pegar uma montanha de dinheiro público e dar para o empresário, enquanto o estudante fica endividado. Essa é a diferença. O Eduardo está perguntando assim, quando o senhor falou da questão da educação, se o senhor desqualifica o que representou o avanço do setor privado da educação no Brasil em função das políticas do PT para a educação e também na educação pública. Olha, eu estava dizendo para a Ana Paula, que fez perguntas muito centrais para o debate, que, enfim, é uma expressão importante da politização da mídia alternativa brasileira, e é o que eu digo a você, eu não estou desqualificando a iniciativa privada, ao contrário, a iniciativa privada é um elemento essencial ao progresso humano. O que eu estou falando é da contradição de você pegar uma montanha de dinheiro público, colocar no bolso do empresário e deixar no caminho um endividamento absolutamente impagável para quase 10 milhões de garotos no começo da vida. É só isso, não é justo isso. Simplesmente não é justo. O ProUni, por exemplo, ninguém me viu atacando. O que é o ProUni? É quase a mesma coisa, sendo um pouco diferente. É renúncia fiscal. Ou seja, a empresa deixa de pagar o FGTS, deixa de pagar os impostos e transforma esses impostos numa bolsa para o estudante. Ok, deixou de ser dinheiro público para entrar no bolso do empresário privado, mas não deixou o estudante endividado. Eu só estou falando disso, eu não quero desqualificar e nem remotamente, eu conheço a importância e a necessidade de prestigiar a iniciativa privada. Agora, o que bota uma nação para frente é uma educação pública, gratuita, de qualidade em todos os níveis. Ô Ciro, a gente vai acelerar para tentar atender o